Olá, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade com a nossa matéria, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês é que eu havia colocado nas nossas aulas um horário, né, para vocês me enviarem as atividades. Então, por exemplo, na clínica, na enfermagem, eu pedi para vocês me entregarem até o dia 12, até, se não me engano, às 19 horas. Eu não vou colocar esse horário, eu vou deixar vocês me entregarem até o dia 12, até às 11h59, tá? Tipo, de maneira que não passe para o dia seguinte. Então, vocês podem me entregar até o dia 12 de junho, tá? Depois do dia 12 de junho, eu não vou estar aceitando atividades. Da mesma forma que vai ser com essa aqui de clínica na enfermagem, perdão, de nefrologia, tá? Eu achei melhor porque eu acho que vocês estão reclamando muito por questão de horário, que muitos trabalham, não estão conseguindo chegar em casa e enviar atividade. Então, eu vou fazer assim, vocês podem me entregar até o dia 12 de junho. No dia 13 de junho, a partir da data, né, do dia 12 de junho, eu não vou estar aceitando atividades, tá bom? Então, a gente faz dessa forma. E aí, aqui, então, a gente vai dar continuidade na nossa matéria de nefrologia, tá? Lembrando, no final de toda a aula terá uma atividadezinha. E eu vou terminar hoje a parte de insuficiência renal, que eu não dei na aula passada, vou dar hoje, insuficiência renal crônica e aguda. Vou tentar adentrar um pouco nos riscos psicossociais, tá? E aí, na próxima aula, se a gente terminar a aula de hoje, na próxima aula eu já começo a falar de diálise, ok? Eu tenho que fazer essa revisãozinha para vocês. Então, vamos lá. Dando continuidade na nossa aula passada. Então, aqui, ó, isso aqui eu já mandei para vocês, já até dei em sala de aula, tá? Mas vou dar essa revisão para vocês terem e relembrar, tá? Para a gente dar continuidade na matéria. Então, entrando aqui na doença que estava faltando, né? Que eu não cheguei a falar com vocês, insuficiência renal. Lembrando, tá, gente? Tem algumas outras doenças que eu ainda quero passar para vocês, mas eu vou dar continuidade na matéria, porque quando entra insuficiência renal, que vai entrar nessa parte de diálise. Então, aí depois eu falo diálise e tal, e lá mais para frente termino falando de algumas outras doenças. Por exemplo, que eu sei que vocês ficaram um pouco com dúvidas para saber como que é sobre a pedra nos rins, né? Os cálculos renais, hipertensão renal e tudo mais, a gente deixa para falar mais para frente, tá? É só porque a gente pega o gatilho de insuficiência renal para diálise, tá bom? Então, entrando aí em insuficiência renal, né? Nós temos dois tipos de insuficiência renal, que é a insuficiência renal aguda, que a gente chama ela de IRA, e a insuficiência renal crônica, que é a IRC, tá? Então, aqui, ó, a insuficiência renal nada mais é que uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Relembrem lá das funções que eu havia passado para vocês, tá? Que os rins têm várias funções de controlar a nossa pressão arterial, de controlar o nosso balanço hídrico, né? De não dar o edema, controla a nossa produção hormonal, controla várias coisas, né? A questão das taxas dos eletrólitos, né? A questão de sódio, de potássio, controla aí a quantidade que a gente tem que ter no nosso corpo, tá? Então, controla tudo isso aí. Tem várias funções, né? Então, a insuficiência renal é justamente quando os rins eles não perdem a capacidade de exercer essas funções que eles têm, né? O que não é muito bom para o nosso corpo, né? E aí aqui então, ó, a insuficiência renal aguda, quando ela pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal. A insuficiência renal aguda ela é bem rápida, tá? De você sentir os sintomas bem mais rápidos quando comparado com a insuficiência renal crônica, que é uma perda lenta, progressiva e irreversível. A insuficiência renal aguda ela pode ser reversível, depende muito do paciente.
se ele vai tratar da forma adequada, se ele vai ter os cuidados adequados, pode ser uma doença reversível. A insuficiência renal crônica já não é, tá? Ela é irreversível, tá? Eu acho que vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar depois, um videozinho que mostra um nefrologista falando bem resumidamente dessas duas doenças. E eu achei que a forma que ele explicou sobre essas duas doenças é um vídeo bem pequenininho, ele é bem sucinto, bem rápido e ele é bem direto. E a forma que ele fala, ele é bem simples, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ai. Um segundo. Eu tenho que achar o vídeo que eu coloquei. Achei. Agora, como que eu faço? Vou colocar aqui para vocês, tá? Só uma coisa, viu, gente? Perdão. Que muitos tratam a insuficiência renal crônica como uma doença renal crônica, tá? Então aí fica os dois nomes, tá? Para vocês. A crônica é uma doença que o indivíduo perde de forma definitiva a função renal. As principais causas dela são a hipertensão arterial e o diabetes. Geralmente, grande parte da doença é assintomática. E o sintoma mesmo ele vai se desenvolver em estágios mais avançados. Queda do apetite, perda de peso, inchar, a sua pressão fica mais difícil de controlar. Aí o cuidado tem que ser mais intenso nessa fase. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico da doença renal crônica, são 3 objetivos, né? Primeiro, retardar a perda da função renal. O segundo objetivo é prevenir as complicações da doença. E, por fim, é tentar preparar esse indivíduo para iniciar a diálise, se for o caso. Quando o paciente perde de forma definitiva a função renal e inicia a diálise, ele pode ser submetido ao transplante renal, que também é um tratamento. O principal grupo de risco para desenvolver a doença renal crônica são os pacientes hipertensos, diabéticos, ou que têm familiares hipertensos diabéticos, ou familiares que já façam diálise, por exemplo, ou que tenham doença renal crônica. A prevenção da doença renal crônica se inicia com bom controle da pressão arterial, bom controle do diabetes, se houver diabetes, evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios não hormonais, evitar o fumo, atividade física, evitar o excesso de peso, acompanhamento médico geral. A insuficiência renal aguda é uma perda transitória ou reversível da função renal. Se for feito o tratamento adequado, o indivíduo pode recuperar a função renal e os sintomas desaparecerem. Vai depender um pouco da gravidade da doença e da rapidez do tratamento. Quem são os pacientes mais suscetíveis à insuficiência renal aguda? Os UTI, por exemplo, aqueles pacientes que já tiveram uma doença renal prévia, os pacientes idosos, os pacientes com patologias crônicas. A prevenção para a insuficiência renal aguda é justamente evitar algumas medicações que podem afetar aguda a função renal. Você sempre checar com o médico a dose, se a dose está correta, beber a quantidade de líquido adequada para cada caso, tratar as infecções o mais rápido possível e qualquer sintoma que eu já descrevi, procurar o atendimento médico. Então, um grande recado para aqueles pacientes que têm a doença crônica é lembrar que grande parte da doença é assintomática. Então, não abandonar o acompanhamento médico, e seguir à risca, né, o tratamento que foi prescrito, justamente para evitar as complicações e retardar a perda da função renal. É bem interessante, né, gente? Eu achei ele bem simples, assim, bem fácil de entender, tá? Vamos lá aqui, dar continuidade na sala. Então, aí, a gente viu o videozinho. Agora a gente continua aqui. Agora a gente vai entrar mesmo nas doenças, na insuficiência renal aguda, e depois a gente vai falar da crônica, tá? Então, aqui, ó, a insuficiência renal aguda, ela é uma síndrome clínica reversível, né? Ela pode ser tratada, tá? E ela é bem rápida, né? Ela causa aí uma rápida deterioração da função renal, que vem aí de vários fatores, né? Por exemplo, quem tem anemia tem chances aí de ter
uma insuficiência renal aguda. Redução no volume sanguíneo, pode ser, dependendo de algumas doenças que podem dar aí o que a gente chama de volemia, né? Uma baixa taxa de quantidade de sangue mesmo. Traumatismo, septicemias, desidratação, cálculos renais, embolia, trombose, transfusão de sangue incompatível, tá? Isso tudo aqui pode ser fatores desencadeantes para se ter uma insuficiência renal aguda. Como também, né, que eu não coloquei aqui, a questão da hipertensão pode auxiliar e a diabetes, né? Só que, no caso, isso aí vai estar afetando mais no caso de uma doença renal crônica do que a aguda, né? Óbvio que pode sim, mas geralmente afeta mais, leva-se mais para, funciona como um fator desencadeante mais para doenças renais crônicas. E aí a insuficiência renal aguda, ela tem as suas fases, tá? A primeira fase, quando o paciente começa a ter aí a doença, é o período de oligúria. Esse período de oligúria, ele ocorre aí um aumento da concentração sérica de ureia, creatinina, ácido úrico, potássio e magnésio, tá? O paciente começa aí a ter esse aumento dessas substâncias, tá? Só para vocês, eu coloquei aqui... Ai, peraí. Eu coloquei aqui, né? A ureia é que nós temos aí presente na urina, né? A gente libera na urina, é um produto tóxico. A creatinina aí, ela está relacionada aí com o metabolismo muscular, né? Aqui, ó, no caso, se presente em taxa elevada no sangue, é um dos indicadores de insuficiência renal. Ácido úrico, nós também eliminamos pela urina, também é tóxico para a gente. Potássio, também, se a gente acumula muito potássio no sangue, a gente precisa, o potássio é extremamente importante para a nossa pressão arterial, mas a gente regula, os rins regulam esse potássio, né? Magnésio, ácido úrico, creatinina, ureia, ele controla de maneira que a gente elimine a quantidade que não vai ser tóxico para a gente, né? Então, no caso, o potássio tem uma maior quantidade de potássio no sangue, também não faz mal, também faz mal. A mesma coisa que o magnésio, tá? Então, logo depois do período de oligúria, nós temos o período de diurese, tá? O período de diurese é quando o volume urinário ele aumenta, né? A pessoa ela urina mais. Os valores laboratoriais param de aumentar. Então, essa quantidade aqui de ureia, creatinina, ácido úrico, potássio, magnésio no sangue, eles param de aumentar porque a pessoa começa a urinar mais, a eliminar essas substâncias aqui. O que indica que a filtração glomerular, lembrem lá que os glomérulos que fazem aí a filtração, né, do sangue, começa a se recuperar, tá? Então, o período de diurese aí é quando aí o paciente ele já começa a se recuperar. Começa, tá, gente? Começa a estar no comecinho aí de estar se recuperando. E aí nós temos realmente período de recuperação que pode levar de 3 a 12 meses. E aí os valores laboratoriais retornam ao nível normal, tá bom? Então, são 3 fases. O período de oligúria, que é o período ali onde que tem esse aumento de substâncias no sangue, porque os rins não estão filtrando corretamente. O período de diurese é quando ali os rins já começam a voltar a filtrar corretamente, então o volume urinário ele aumenta, liberando aí essas substâncias tóxicas para o corpo, essa alta taxa de substâncias, né, no nosso corpo, liberam, e o período de recuperação que vai voltando ao normal, tá? Que aí é de 3 a 12 meses. Como sintomas para a IRA, o paciente ele pode parecer criticamente doente, letárgico, né? No caso aqui nesse período de oligúria, né? Letárgico é que o paciente está mais lento, meio sonolento e tudo mais. A pele e as mucosas ficam secas por causa da desidratação, tá? Os sinais e sintomas do sistema nervoso central incluem sonolência, cefaleia, contratura muscular e convulsões
em alguns casos, tá? O diagnóstico, exame clínico laboratorial, né? Tá avaliando as taxas daquelas substâncias no sangue, medições da produção da urina, ver como que tá, né? A produção da urina, o balanço hídrico do paciente, exames de urina, tá avaliando a questão da creatinina e tudo mais, outras substâncias também, exames de sangue, exames de imagem, como tomografia computadorizada, aqui no caso, dá para ver. E também pode ser feita biópsia, né? Que faz a remoção de uma amostra de tecido do rim para fazer o teste e ver, né, o que o paciente está tendo. O tratamento, tratar o que está levando à insuficiência renal aguda, né? Então, lá no caso aqui, ó, está dando anemia, está dando alguma sepse, se está tendo desidratação, se está tendo pedra nos rins, uma embolia, uma trombose, tratar tudo isso aqui de maneira que não evolua, né? É muito importante isso. Sempre estar avaliando a manutenção do equilíbrio hídrico do paciente, né? Vocês lembram disso que eu passei para vocês? Da mesma forma que a gente ingere uma quantidade de água, a gente tem que eliminar essa quantidade de água, tá? Esse é o equilíbrio hídrico. Então, está sendo pesado o paciente diariamente, né? Comunicar com o médico, né? O enfermeiro, a presença de edema e o engurgitamento de veias, né? Quando às vezes elas ficam bem grossas. Avaliar os valores laboratoriais, né? Vendo aí os níveis de eletrólitos, a questão de creatinina, ureia, ferritina, proteína no sangue, se a urina está com muita espuma, né? Então isso é bom avaliar. Tratamento medicamentoso pode ser utilizado os diuréticos, né? Para auxiliar aí na questão do edema, né? Aumentar a liberação de urina, para liberar o excesso de sódio e água, porque quem tem insuficiência renal, os rins não estão funcionando corretamente, então a pessoa ela não elimina a urina, de maneira com que os rins não estão filtrando corretamente. E aquele sangue que precisa filtrar, precisa eliminar os resíduos, a água, o excesso de água que está no sangue, os rins não dão conta de fazer. Então isso aí vai acumulando nos nossos tecidos, formando o edema, né? Então aí toma-se o diurético, que vai aumentar a liberação de urina e liberar o excesso de sódio e água, de maneira que a pessoa ela vai desinchando. Terapia de reposição renal pode ser utilizada aí a hemodiálise ou a diálise peritoneal, tá? Lembrando que hemodiálise e diálise peritoneal é a diálise. Dentro da diálise, nós temos hemodiálise e diálise peritoneal, que vai auxiliar o paciente na homeostase de fluidos e eletrólitos, ou seja, a hemodiálise e a diálise peritoneal, ainda mais que vai ter a função aí de fazer a filtração do sangue, né? Observar a pressão arterial sanguínea é sempre importante, porque, igual eu já falei com vocês, quem tem hipertensão, né, tem grandes chances de afetar os rins, então tem que estar avaliando sempre a pressão arterial dos pacientes. E terapia nutricional, né? Que eu já havia falado isso para vocês, mas é muito importante que os pacientes comam proteínas, alimentos que contenham potássio, tenham uma alimentação saudável, né? De maneira aí que ajuda na terapia nutricional desses pacientes. Por quê que eu falei com vocês? Aqui, ó, os pacientes eles começam a liberar muitas creatinina, liberam tipos de proteínas que aí vai faltando proteína no corpo. Então ele precisa comer proteína, né? Precisa comer potássio, que às vezes pode liberar potássio, o paciente fica com falta de potássio, dependendo da situação. Então tem que controlar, tem que ter, assim, esses pacientes que têm insuficiência renal tem que ter um controle, tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas é muito importante fornecer apoio psicológico ao paciente e familiares, tá? Eu vou falar, tem uma aula, eu vou ver se eu consigo falar dela hoje, que é como que a insuficiência renal, tanto aguda e principalmente a crônica, afetam na parte psicológica dos pacientes, tá? Então, é muito importante fornecer um apoio aí para esses pacientes e para os familiares, tá? Orientar a importância de sua colaboração no tratamento, né? Importante no caso da importância do paciente a se comprometer e a se cuidar, né?
Preparar o paciente para diálise ou hemodiálise e exames complementares. Manter o controle hídrico rigoroso e comunicar se o paciente tem algum edema evidente, algum ganho de peso, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, se tem alguma alteração respiratória ou distensão das veias jugulares. As veias jugulares, elas passam aqui no pescoço, tá? Ver se elas estão inchadas ou não, se elas estão aparecendo aqui no pescoço, né? Então, tá avaliando isso. Como cuidados de enfermagem, pode ser feito, vocês, né, no caso, né, vão auxiliar nos medicamentos, administrar os medicamentos via intravenosa com o menor volume possível, tá? Porque até as veias, né, provavelmente elas vão estar mais fracas, aí pode ser difícil de conseguir, né, encontrar a veia. Evitar febre realizando tratamento imediato, evitar infecções, manter cuidados rigorosos com asepsia, orientar o repouso no leito com mudanças de decúbito, é muito importante, tá? Agora entrando em insuficiência renal crônica, né? Que é a mesma coisa que a doença renal crônica ou doença em estágio terminal, tá? A insuficiência renal crônica, né? Igual eu falei com vocês, é uma doença progressiva, irreversível. Ela não tem tratamento. Você não se recupera dessa doença, infelizmente. Então, ela é irreversível, com fracasso da capacidade do organismo para manter os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolítico. Né? No caso, não tem o balanço hídrico, não tem o equilíbrio hídrico, os rins não conseguem fazer as funções que eles faziam antes. No caso de controlar a produção de eletrólitos, a quantidade de eletrólitos no sangue, os rins não conseguem ter essas funções mais, né? Que acaba que aí tem a uremia ou a azotemia. O que é isso? É uma condição que envolve níveis anormalmente elevados de resíduos como a ureia e creatinina no sangue, tá? Isso aqui no sangue, gente, faz mal pra gente, tá? A ureia, principalmente, ela é muito tóxica. A creatinina, ficando em altas quantidades no sangue, ela é tóxica. Então, não é bom. Então, pode resultar nisso aqui, tá? Só para vocês relembrarem da questão das fases, né? Vocês lembram que eu tinha mostrado para vocês um gráficozinho? Na verdade, eram os rins e falando das taxas de filtrações e os estágios. Estágio 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí fica lá a porcentagem de filtração. Assim, aqui é só para vocês verem que a fase 1, os rins estão filtrando, né? Uma boa parte da quantidade do sangue. Fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Fase 5, no caso, que é o estágio terminal mesmo, que o rim não filtra nada, né? Fase 4 também é algo grave, tá? Ele filtra só cerca de, não me engano, de 15% de sangue aí, aproximadamente, é muito pouco. Filtrar só isso de sangue, nós temos 5 litros de sangue. Filtrar, não sei, tem que fazer os cálculos, mas põe em menos de... tem que fazer os cálculos, gente. Fiquei até curiosa. Depois eu vou fazer e passo para vocês. Mas filtrar menos de 1 litro de sangue, né, é algo perigoso, arriscado, né? Nosso sangue precisa ser todo filtrado. E aí a insuficiência renal crônica, ela é provocada por doenças sistêmicas como, igual eu já falei com vocês, diabetes, né? Vocês lembram lá de saúde do idoso também, que eu passei isso para vocês, né? Que a diabetes pode afetar os rins. Hipertensão, que eu já falei com vocês várias vezes, né? A hipertensão, pressão alta nas artérias. O rins, ele é composto por artérias, né? Se tem uma pressão ali nas artérias nos rins, pode dar alguma doença renal, no caso aqui, uma insuficiência renal crônica. Glomerulonefrite, que nós falamos, né, da inflamação nos glomérulos, né? Os glomérulos, eles param, eles não filtram corretamente, param de filtrar porque eles estão sendo afetados, né? Então, aí, se eles não estão filtrando, pode levar a uma insuficiência renal crônica. Vocês lembram, né, gente, que eu falei isso para vocês, toda vez quando a gente foi falando das doenças, se as doenças não forem tratadas, qualquer doença que acomete os rins, né, não forem tratadas corretamente,
futuramente o paciente pode ter uma insuficiência renal crônica, tá? Obstrução no trato urinário, no caso, por exemplo, das pedras nos rins, né? Se ocorre uma obstrução aqui, aí pode, né, acabar que ocorrer uma pressão aqui, né? Um aumento de pressão, ou o que a gente chama de hipertensão renal. Medicamentos ou agentes tóxicos, né? Vocês lembram do videozinho que eu passei para vocês? Pacientes que tomam muito anti-inflamatórios, tem alguns medicamentos, né? Que se você... Tem pessoas que vai tomando medicamento, às vezes tá com alguma dor, o médico prescreve aquela quantidade de medicamento, a pessoa toma muito mais do que o médico prescreveu, né? Ou por um tempo prolongado do que o médico prescreveu, né? Isso pode afetar os rins, tá? Lembre-se, gente, medicamentos eles são bons para aquilo ali, para tratar aquela coisa, mas para uma outra coisa, com certeza ele vai afetar, né? Infelizmente, nunca tem um medicamento perfeito, sempre vai ter um medicamento que ele melhora aquilo, mas pode, se em excesso, né, pode ir afetando aquele outro órgão, no caso os rins, por exemplo. E outra coisa, problemas nas artérias dos rins, né? Por exemplo, um exemplo, né? Aterosclerose, pode ter aterosclerose igual tá aqui, ó. Tá? Na parede dos rins, uma trombose, né? Alguma coisa assim, na parede das artérias, perdão, né? Pode afetar aí, ter futuramente uma insuficiência renal crônica. Lembrem-se, gente, que a insuficiência renal crônica, né? Ela, igual eu coloquei aqui, ela é bem lenta, ela é progressiva, ela é lenta, né? Então, igual tá aqui, ó, pode durar anos. Você pode perceber que você está com insuficiência renal crônica depois de anos, tá? Ela geralmente nos seus primeiros estágios aqui, ó, fase 1, fase 2, dependendo da fase 3, ela é assintomática. O paciente não percebe que ele está com insuficiência renal crônica, tá? Então, é muito importante, tá? Sempre observando, né? Essa questão dos rins, né? Porque às vezes você não sabe que tá tendo lá uma insuficiência renal crônica. A perda de função geralmente demora meses para ocorrer, tá? Ela pode ser tão lenta que os sintomas não aparecem até que o funcionamento dos rins seja menor que 1/10 do normal. Ou seja, quando a pessoa perceber, ela já costuma estar com o funcionamento dos rins completamente comprometido, dependendo aqui, ó, na fase 4, fase 5, que a pessoa percebe que ela está com insuficiência renal crônica, tá? Então, isso aqui é muito perigoso. Como sintomas, né? Na parte cardiovascular, né? No caso, assim, na questão cardiovascular, sintomas que o paciente pode ter se ele tem uma insuficiência renal crônica. O paciente pode ter hipertensão. Lembrem-se, os rins, eles auxiliam no controle da pressão arterial, né? Se os rins eles estão sendo afetados, né? O paciente ele tende a ter uma hipertensão. Lembrem-se, gente, se os rins não estão filtrando corretamente o sangue, está tendo uma maior quantidade de sangue no corpo, né? Que vai ter uma maior quantidade de água, né? Que os rins não estão filtrando. E aí, o que acontece? Essa maior quantidade de sangue vai aumentar a pressão nas artérias, que vai dar hipertensão, né? Além disso tudo, de outros fatores que eu falei com vocês, daquele sistema renina-angiotensina, né? Que também, que os rins, né, estão participando disso aí também, que auxilia no controle da pressão arterial. Se eles estão com algum problema sendo afetados, pode levar a hipertensão. Insuficiência cardíaca pode levar também, devido a essa hipertensão, que eu expliquei para vocês aqui na enfermagem. Edema pulmonar também pode dar, porque uma coisa vai levando a outra, tá, gente? O paciente tem hipertensão. Se o paciente tem hipertensão, o paciente pode levar-se até uma insuficiência cardíaca. Se o paciente tem a insuficiência cardíaca, ele pode levar até uma edema pulmonar. Lembrem-se de clínica na enfermagem, tá? Vejam a aula lá de insuficiência cardíaca, que lá tem explicando isso aqui, tá? E aqui um outro, no caso, a pericardite, tá? Que no caso é uma infecção no pericárdio. Pode ocasionar também, tá? Uma inflamação na membrana do pericárdio, tá? Pode ocasionar.
Dermatológicas, né? O paciente ele pode ter prurido intenso, no caso coceira, aqui na pele, isso devido às altas taxas, né? Daqueles eletrólitos no sangue, o paciente tem esse prurido mesmo, né? Essas coceiras na pele. Gastrointestinais, o paciente pode ter anorexia, náuseas, vômitos. Neurológicos, o paciente ele pode ter alteração do nível de consciência, agitação, contratura muscular, por questão da creatinina, né? A creatinina está relacionada com a questão dos nossos músculos, né? Fraqueza e fadiga e convulsões também podem levar aí como sintomas para os pacientes com insuficiência renal crônica, tá? Aqui, gente, eu coloquei esse gráfico aqui só para vocês verem por que a insuficiência renal crônica, ela afeta a parte aqui do cérebro, do nosso sistema nervoso, né? Por que dá as convulsões, alteração no nível de consciência, agitação, fraqueza, fadiga, às vezes contratura muscular também. Aqui, ó, no caso, a doença renal crônica, tá? Ela diminui a taxa de filtração no sangue, né? Então, diminui a taxa de filtração. Se diminui a taxa de filtração, aumenta a quantidade de toxinas. No caso, a ureia, que eu falei com vocês, a creatinina, né? Vai aumentar essas toxinas. Aqui, igual eu falei com vocês, os eletrólitos, com a alta taxa de eletrólitos no sangue, ele é tóxico, tá? Então, acaba que é tóxico para o sangue. E além disso tudo, né, nem só os eletrólitos, a gente tem produtos que são tóxicos também, né, do nosso corpo, que os rins estão filtrando para eliminar, mas se ele não está filtrando corretamente, aumenta aí essa taxa de toxinas, tá? E outra coisa, aumenta também a taxa de lesões cerebrovasculares isquêmicas, tá? O que é isso? O paciente tem hipertensão, aquela pressão alta, que pode ter a pressão alta aqui, pode não, vai ter a pressão alta aqui nos vasos a hipertensão aqui nos vasos do nosso cérebro, né? Que pode levar a lesões cerebrovasculares, tá? Então, isso aqui, essa alta taxa de toxinas, alta taxa de lesões, vai levar à disfunção cognitiva. Da mesma forma que a doença renal crônica, né? Lembrando, ela vai auxiliar aí na deficiência de vitaminas, né? Aí tem várias reações, inflamação crônica, anemia e tudo mais, que vai levar também à disfunção cognitiva, tá? O diagnóstico para pacientes com insuficiência renal crônica clínico laboratorial, né? Tá avaliando o exame de sangue e tudo mais, e os sintomas, né? Fazer a anamnese, né? O histórico desse paciente. A hipertensão está quase sempre presente durante todos os estágios da doença renal. Exame neurológico podem mostrar sinais de dano nervoso, que eu já expliquei para vocês. O médico pode escutar com a ajuda de um estetoscópio ruídos anormais no coração ou nos pulmões. O exame de urina pode ainda mostrar proteínas ou outras alterações. Essas alterações podem aparecer de 6 meses a 10 anos ou mais, antes do aparecimento dos sintomas. Tá vendo que é uma doença bem lenta? E podem ser feitos aí os exames de imagem, como a tomografia, tá? Como tratamento, o principal tratamento, né, da doença é controlar a pressão arterial, tá, gente? É a principal coisa, controlar a pressão arterial. Igual eu falei com vocês, igual eu citei ali, na maioria dos casos dos pacientes, a hipertensão, ela está presente em todos os estágios da doença. Então, controlar essa pressão arterial ajuda. Medicamentos, né, para impedir que a quantidade de eletrólitos fique alta no sangue, né, fazer ali tomar um diurético, por exemplo. Terapia farmacológica, né, no caso antihipertensivos, agentes anticonvulsivantes, ferro suplementar, sulfonato de poliestireno sódico, são medicamentos, né, que vão controlar a hipertensão, as convulsões, que igual eu falei com vocês, o paciente pode ter convulsões, vai controlar aí a taxa de ferro, porque esses pacientes podem ter anemia, e no caso também os diuréticos, né,
para controlar aí a questão dos edemas, que é muito comum desses pacientes que têm insuficiência renal, gente, eu não sei se eu coloquei aqui, de terem edemas também, tá? É muito comum. Aqui, então, sobre a terapia nutricional, tá? Restrição de proteína, consumo de proteínas de alto valor biológico, por exemplo, derivados de leite, ovos e carnes. Então, ter uma dieta equilibrada com as proteínas. Dieta equilibrada de potássio, tá? Isso aqui tem que ter um controle com o nutricionista, que aí ele vai avaliar a quantidade que você tem que alimentar, né, de alimentos que tem potássio e fósforo, tá? Porque se tem uma grande quantidade de fósforo, por exemplo, o paciente vai ter prurido, que é aquelas coceiras que eu falei com vocês, dores, fraqueza nos ossos. Se ele tem muito fósforo, gente, perdão, muito fósforo. Se ele tem muito potássio, vai ter complicações no coração e fraqueza muscular. Se ele tem muito fósforo, ele vai ter o prurido, que é a coceira, aquela coisa vermelha que eu mostro para vocês, as dores e a fraqueza nos ossos, tá? Suplementação de vitaminas, tá? Importante. E outra coisa, ingestão de 500 a 600 ml de líquidos, mais o débito urinário de 24 horas do dia anterior, tá? É muito importante. O tratamento é a diálise, ou, eu não coloquei aqui, ou o transplante, tá? Aí também tem essa opção. Ô, gente, eu vou falar isso depois para vocês, aí fica melhor, só para vocês lembrarem de que, ainda bem, assim, muitas pessoas hoje em dia não aceitam ter a doença e tudo mais, mas pensem em anos atrás que não tinha recursos, por exemplo, não existia diálise, né? Não existia o transplante, né? Então, assim, graças a Deus hoje e a medicina, né, nós temos aí recursos, né, para controlar, né, ajudar no tratamento da doença. Não vai curar, mas vai tratando, né, na vida. Então a diálise, né, que vai ter a função aí de fazer essa filtração do sangue, né, de retirar controlar o balanço hídrico, de retirar os produtos tóxicos que fazem mal para a gente, tudo mais. Com cuidados de enfermagem, avaliar o estado hídrico do paciente, ou seja, pesar o paciente diariamente, controlar o balanço hídrico, comunicar a presença de edema, engurgitamento de veias, igual vocês podem ver na jugular aqui, se elas estão inchadas, monitorar os sinais vitais e estar avaliando os valores laboratoriais dos níveis de eletrólitos séricos, né? No caso, ureia, creatinina, proteína, transfertina, ferro, magnésio e tudo mais. Avaliar a compreensão da necessidade do tratamento, né? Conversar com o paciente, né? Orientar o paciente, explicar para ele por que ele precisa desse tratamento, porque se ele não fizer esse tratamento, né? Ele pode ter a falência aí dos rins, e aí levar à falência dos órgãos, né? Vocês lembram, né, gente? Se os rins estão com problema, né? Se eles estão sendo afetados de alguma forma, e vamos supor tenha falência dos rins, os rins não vão filtrar mais sangue, né? Se eles não vão filtrar o sangue que está passando no nosso corpo inteiro, né? Os órgãos lá, né? Os nossos órgãos que precisam lá receber o sangue, e que, além de tudo, né, aqueles produtos tóxicos que precisam ser filtrados e estão lá no nosso sangue, né? Isso aí vai afetar os nossos órgãos. São vários fatores que vão afetar os nossos órgãos, e aí vai ter a falência dos órgãos também, tá? Por isso que a gente fica tão preocupado. Quando o paciente tem falência dos rins, as chances, né, de ter falência dos outros órgãos é muito grande, tá? Então, aqui, orientar o paciente quanto às consequências da insuficiência renal no seu tratamento, promover a independência no autocuidado, envolver a família no tratamento, é muito importante, e administrar medicamentos prescritos, tá? E aí, aqui, eu vou passar para vocês a atividade depois, eu vou dar a continuidade na aula, tá bom? Vou parar aqui. Só um segundo. Ô, gente, deixa eu colocar aqui.
essa aqui é uma nova aula que eu vou enviar para vocês, tá? É só para a gente poder entrar, depois disso aqui, da gente entrar na questão da diálise, tá? E tudo mais, tá? O que acontece? Esses pacientes que têm a insuficiência renal, pensem só comigo, gente, não deve ser nem um pouco fácil, né? Para esses pacientes que têm essas doenças, lidar com essa doença, né? Você acaba que, querendo ou não, por um lado, você tem que ter uma dependência, né? De ter os cuidados, de ter atenção, de ter cuidados de ter um acompanhamento médico, um acompanhamento com um nutricionista e tudo mais, com um nefrologista, né? E tudo mais. Então, assim, além de tudo, né? Você tem que aceitar, né, que não é fácil, né? Você tem que aceitar que você precisa de ter esses cuidados, você precisa fazer a hemodiálise, dependendo das situações, né? Não sei se vocês já viram a questão das fístulas, né? Quando o paciente faz hemodiálise, pode ficar uma protuberância aqui assim, tudo mais, aí o paciente... vários fatores, não só isso, mas são vários fatores que vão afetar a questão psicológica desses pacientes, né? E é muito importante a gente estar ajudando esses pacientes de alguma forma ou de outra, tá? E aí essa aula aqui que eu vou passar para vocês é uma aula bem pequena, mas é uma aula que fala sobre isso, tá? É uma aula que fala da questão desses pacientes de muitas vezes não aceitar e acaba tendo uma depressão e acaba cometendo um suicídio, dependendo da situação, tá? Aí aqui, então, só pra gente relembrar da questão dos estágios da doença renal, né? Que nesse estágio assim, mais grave, né? Estágio 4, estágio 5 é um estágio mais grave, em que o paciente ainda tem tem que ter, né? Um acompanhamento médico, dependendo aí, tem que fazer uma diálise, ou às vezes, dependendo da situação, chegar no ponto de fazer um transplante renal, né? E aí aqui, só para a gente relembrar que a função renal, né, ela tem o sistema renal e urinário, ele é essencial para a nossa vida, né? Se a gente não tiver os nossos rins, quem que vai filtrar os nossos sangues? Quem que vai controlar a nossa pressão arterial? Quem que vai controlar o nosso balanço hídrico? Se a gente não tivesse os rins, a gente não tem como a gente viver sem os rins. Não existe, né? Não existe essa opção. Então, assim, é essencial para a nossa vida, tá? Porém, a disfunção desse sistema é comum, né? Igual no caso, tem essas doenças, insuficiência renal, por exemplo, que pode ocorrer em qualquer idade e em vários graus de intensidade, tá? Infelizmente. E a insuficiência renal crônica, né? Principalmente, é uma condição que vai causar um enorme impacto psicossocial e constitui um problema para a saúde pública de grande magnitude e de alta prevalência. Só para vocês terem uma ideia, né? O número de pacientes que fazem a diálise em todo o mundo é de aproximadamente 1.200.000 pessoas. E esse número ele aumenta na média de 7% a cada ano, tá? Então é muita gente que fazem a diálise, né? E isso aqui eu vou passar só para vocês me falando para vocês indo para a gente chegar nessa parte da depressão, do suicídio e tudo mais. A história natural da insuficiência renal crônica, ela modificou-se radicalmente nas últimas décadas, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, nessas últimas décadas, né, foram introduzidos aí os métodos de diálise, graças à medicina também. Foram introduzidos os métodos de diálise, o desenvolvimento de transplante. Isso tudo contribuiu para melhorar o prognóstico do paciente, tá? Outra coisa, é óbvio, né? Se teve essa grande melhoria na medicina, né? É notória a redução da mortalidade e a elevação da expectativa de vida dos pacientes no âmbito das unidades da diálise. Tá? Então, assim, é óbvio, né? Se hoje em dia surgiu aí esses novos métodos, né? De cuidado, de tratamento para essas doenças, transplante, diálise, né?
surgiram aí, esses pacientes, a mortalidade vai reduzir, né? Aí aqui, a insuficiência renal, deixa eu tirar, eu encosto nesse negócio, peraí. Aí aqui, ó, a insuficiência renal demanda que o indivíduo e sua família se adaptem a um novo padrão de vida. Não tem jeito, gente. Infelizmente, não tem como viver normalmente, né? Quem se tem a insuficiência renal crônica tem que se adaptar, né? Se a pessoa quer viver, se a pessoa quer, né, ter uma vida, né? Ela tem que se adaptar a isso, tá? Os pacientes que estão em diálise, eles são submetidos a inúmeras pressões psicológicas e limitações da qualidade de vida, tá? Que incluem, entre outros, infelizmente, né? Igual eu falei, se a pessoa quer viver, ela tem que se adaptar a isso. Mas não é fácil. Aí que entra, na hora que a pessoa ela precisa, né, que ela vê que ela precisa fazer diálise e tudo mais, ela percebe que ela precisa de uma dependência, né, para ter o tratamento, né, para ter os cuidados do tratamento. Então, ela tem essa dependência imposta pelo tratamento, tem o medo da morte, tem severas restrições impostas pelo regime da diálise, infelizmente tem-se as restrições, complicações físicas da doença, pode-se ter, igual que quando você faz a fístula, né, pode ter aí modificações no braço e tudo mais. Um exemplo. Perdas impostas pela patologia, pela doença, né? Pode ter perdas aí pela doença, no caso, pode ter a perda renal, perda dos rins e tudo mais, por exemplo. Mudanças na imagem corporal, igual eu falei com vocês no braço, né? Da presença da fístula e tudo mais. Então, isso tudo aqui, infelizmente, né? Por mais que teve esses novos recursos, né? Surgiram esses novos recursos nessas décadas, ainda tem, né, essas limitações, essas pressões psicológicas, que são essas aqui que eu citei para vocês, e que isso afeta, tá, o paciente. Infelizmente afeta, não é fácil, né, gente? A gente tem que pensar que realmente não deve ser fácil para esses pacientes a lidarem com tudo isso aqui, né? Então, tem que ter muito acompanhamento na questão psicológica desses pacientes, tá? Então, aqui, ó, o tratamento ele vai acarretar restrições físicas e psicossociais, comprometendo a qualidade de vida do paciente em um período curto de adaptação, tá? As pressões psicológicas e as limitações de qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise estão associadas a maior prevalência e incidência de transtornos psiquiátricos. Então, assim, as pessoas que fazem esses tipos de tratamentos e tudo mais, né, que tem essa doença, infelizmente é um paciente que tem grandes chances de ter, né, esses transtornos psiquiátricos e precisa ter um monitoramento, né? Esses pacientes têm que ter um acompanhamento de profissionais como um psicólogo, um psiquiatra, para poder estar ajudando esses pacientes a lidar com a situação, tá? Entre os transtornos psiquiátricos, a depressão e a ansiedade, são as síndromes mais prevalentes, com taxas que variam de 12% a 45%, a depender da metodologia que está sendo utilizada, né, para controlar, para tratar a doença, né, do tipo de diálise, por exemplo, e são descritas como causas independentes de mortalidade, tá? Infelizmente, né, a depressão aí pode levar a um suicídio do paciente. Aí aqui eu coloco aqui para vocês que ó, falando sobre a depressão, que a depressão é uma desordem psiquiátrica mais comum em pacientes em estágio final da doença renal, tratados com hemodiálise, sendo que a extensão do efeito depressivo ao longo do tempo tem como consequência a mortalidade, tá? Então, a pessoa que vai tendo aí esse estágio depressivo, né, por um período longo de tempo, né, pode chegar aí ter a mortalidade, no caso, pode vir ou da doença mesmo, ou geralmente do suicídio, tá? A depressão, ela ocasiona a diminuição da imunidade dos pacientes e também a diminuição dos cuidados pessoais, com menor aderência aos tratamentos e dietas, tá? Lembrando que depressão é uma doença também, tá, gente?
Então, aqui, olha, diminui a imunidade dos pacientes, diminui os cuidados pessoais e a menor aderência aos tratamentos e dietas. Ou seja, não vai se cuidando, né? E ainda tem os problemas, né, da depressão, os sintomas de depressão. Então, não vai ocorrendo aí tudo isso, né, que aí pode levar à mortalidade. Pode-se pensar que a forma como o paciente vincula-se ou adere ao tratamento, tendo um equivalente negativo, quando esse apresenta um comportamento pessimista em relação à sua doença. E também a percepção sobre o tratamento. Tais fatores podem refletir na aderência terapêutica e, consequentemente, na qualidade de vida, né? Então, às vezes o paciente ele acha que não vai dar certo o tratamento, né? Ele acha que vai ficar doente, né? Que a doença dele é ruim, que é terrível, não aceita a doença, só põe pontos negativos na doença, que isso aí vai refletir na sua qualidade de vida, tá? A mortalidade por essa razão em pacientes com insuficiência renal tem sido reportada há décadas, né? Devido a vários desses fatores, né? Que entram principalmente em depressão. Esses indivíduos se deparam frequentemente com oportunidades de efetivar a intenção de suicidar-se, seja faltando às sessões, não tomando corretamente as medicações ou não seguindo as orientações que dizem respeito à dieta e às restrições hídricas, né? Então, o paciente ele não se cuida, né? Isso demonstra aí uma intenção mesmo de suicidar-se. Uma vez caracterizada e diagnosticada, essa condição requer tratamento, o qual está disponível apresenta nível aceitável de efetividade e segurança. Então, esses pacientes, né, as pessoas próximas que acompanham os pacientes que têm insuficiência renal crônica, tem que estar avaliando como que esse paciente está. Ele está indo às sessões? Ele está tomando as medicações corretamente? Ele está se alimentando corretamente? Ele está fazendo as restrições hídricas e as restrições da dieta? Se não tiver, tem que ser avaliado isso, né? E tem que ser cuidado, né? Consideram-se fatores associados ao suicídio, né? Tentativas prévias, já houve tentativas, doença afetiva, alguma doença, né? Em relação afetiva, o paciente não tem ninguém para estar lá ajudando, né? Dando um afeto e tudo mais, isolamento social, histórico familiar, né? A depressão, ela pode ser genética, né? Então acaba que pode ter uma história familiar. Declaração de intenções e uma série de variáveis demográficas e socioeconômicas, né? E situações de eventos estressores e doença terminal, tá? Coisas que vão estar aí influenciando esses pacientes a cometerem o suicídio, tá? Quatro situações são descritas como as mais importantes no comportamento suicida. O aumento na prevalência de transtornos depressivos, tá? Mudanças psicobiológicas, aumento no número de estressores sociais e a mudança nos padrões de aceitação de comportamentos suicidas e aumento na disponibilidade de modelos suicidas. Tá? Isso tudo aqui são fatores, são situações, né, como mais importantes no comportamento suicida, tá? Tem mudanças aí no comportamento, tem aí transtornos depressivos, dificuldade na aceitação, né, de mudanças nos padrões de aceitação de comportamentos suicidas, começa a achar que isso é correto, aumento na disponibilidade de modelos suicidas e tudo mais. E, por fim, né, gente, isso aqui... os doentes renais crônicos, eles apresentam importantes fatores para desenvolver depressões e cabe à equipe suspeitar e avaliar situações de risco e agir no seu tratamento. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Esses pacientes, né, a gente tem que estar acompanhando eles, vendo se eles estão fazendo o tratamento corretamente, porque... se vê alguma diferença, né? Se ele não está indo nas sessões, igual eu falei, não está indo nas sessões, não toma os medicamentos corretamente, não faz o balanço hídrico e tudo mais, né? Avalie esse paciente que provavelmente ele está com algum problema psicológico, está com depressão, e aí a gente tem que agir nessa situação,
tá? Indicar um psicólogo, um psiquiatra, ver se precisa tomar algum medicamento para depressão e tudo mais, tá? Hoje, gente, aqui agora eu vou passar a atividadezinha para vocês. Deixa eu só colocar aqui e já retorno. Gente, aqui, ó, a atividadezinha que vocês deverão me entregar, me enviar por e-mail, tá? Aqui, ó. Vocês vão me entregar até o dia 12. Eu não vou colocar o horário, tá? Podem me entregar qualquer horário no dia 12 até a meia-noite, tá? Então, aqui, entregar no dia 12, sexta-feira dessa semana, fazer essas respostas, as perguntas, tá? E mandar aqui nesse e-mail, camilaprofteorema@gmail.com, tá bom? Eu espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem me enviar, tá? Podem me mandar, que eu vou responder para vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais, até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo.